Olá, estamos aqui com mais um TV Receita Entrevista e hoje vamos conversar com o secretário da Receita Federal do Brasil, Jorge Rachid. Boa tarde, secretário. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Secretário, pela primeira vez o senhor concede uma entrevista aqui no TV Receita. Boa tarde, Camila. Com muita satisfação estar com vocês aqui no TV Receita. Sim, é a primeira vez. Nós começamos esse ano um trabalho bastante árduo, bastante difícil, junto com o ministro Joaquim Levy, e todo esse tempo foi dedicado nas medidas, nas ações do equilíbrio das contas públicas. Mas, felizmente, o ajuste já está sendo posto em prática e aí sim vamos dedicar mais tempo para conversar com o corpo funcional da Receita Federal e, em especial, aproveitar essa importante ferramenta, a TV Receita, uma maneira de chegar à informação das ações que nós desenvolvemos aqui na Unidade Central para todo o corpo funcional da Receita. O senhor assinou uma portaria criando um grupo de trabalho para revisar o regimento interno da Receita. O que isso significa, secretário? Veja, essa portaria estabelece um prazo de 60 dias para examinar o regimento, de fato buscar um pouco a desconcentração de determinados processos de trabalho. Então, esse é o propósito. Esse grupo de trabalho se reunirá no prazo de 60 dias, já temos aproximadamente uns 10 dias em curso, esperamos receber esses estudos e, enfim, dar o devido encaminhamento. Secretário, o governo caminhava para editar uma MP que trazia algumas melhorias para a casa e para o corpo funcional. Foi cancelada. Por que foi cancelada? Pois é, infelizmente, nós tivemos que retirar essa medida provisória. Camila, para você ter uma ideia, essa medida provisória ela foi longamente, vamos chamar assim, construída e debatida com 4 ministros de Estado, com secretários executivos, com uma série de secretarias. E nós vimos aí, para minha surpresa, né, numa sexta-feira, eu estava reunido na Casa Civil com esses 4 secretários executivos e até 10 horas da noite, num sábado de manhã, a reação, infelizmente, a reação, no caso dos auditores fiscais ou mesmo dos analistas tributários foram muito fortes. E imediatamente chamei as entidades e recebi essa informação que era preferível retirar. Bom, essa medida, ela abordava alguns pontos. Primeiro ponto, deixando absolutamente claro que a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ela é um órgão de Estado, é um órgão fundamental ao funcionamento do Estado e estruturada de forma hierárquica e diretamente subordinada ao ministro da Fazenda. Declaratório. Uma outra questão dessa medida provisória, que ela estabelece, declara ao auditor fiscal que ele é a autoridade tributária e aduaneira da União e que essa autoridade, evidentemente, ela está dentro dos preceitos hoje existentes do Código Tributário Nacional, da mesma forma em determinadas leis ordinárias. Um outro elemento na medida provisória diz respeito à segunda etapa do concurso público para os cargos de auditor fiscal e analista tributário. A meu ver, a segunda etapa do concurso público para esses cargos é de suma importância. Infelizmente, salvo engano, 2009 ou 2010, eu não me recordo, foi suprimida essa segunda etapa. E hoje nós temos aproximadamente 20% do corpo funcional que não fez essa segunda etapa do concurso público. E isso é importante porque o profissional entra para a Receita Federal, ele de forma preparada, com elementos básicos em termos de segurança, em termos de conhecimento de sistemas, enfim,
O curso de formação, ele é um curso importante, porque hoje, por exemplo, eu tive conhecimento, esses profissionais entraram na Receita Federal e sem esse preparo. Então, muitas vezes, eles ficam expostos à situação. Evidentemente, quando nós falamos da segunda etapa do concurso público, são específicos para o cargo de auditor e para o cargo de analista tributário. Por óbvio, esses cargos não se comunicam. Está claro isso, eles não se comunicam, são cargos específicos. E também nessa medida provisória, proposta de medida provisória, constava a possibilidade de ter como elemento, um requisito no concurso público, a aptidão física. Evidentemente, não era para todos, é para determinadas atividades, por exemplo, de vigilância e repressão. Então, esse é um elemento importante. E o último ponto desta medida provisória diz respeito ao porte de arma, que, felizmente, nós conseguimos pegar essa parte da medida provisória e colocá-la em outra, né, que foi editada na semana passada. Vale destacar que esta medida provisória, que infelizmente foi retirada, para você ter uma ideia, Camila, ela já tinha até número, né? Então estava num processo bastante adiantado e eu tive que, na segunda-feira, desfazer todo esse processo. Então, essa é a questão da medida provisória. Doutor Rachid, especificamente sobre o porte de arma, como que está o assunto? Bom, felizmente nós conseguimos, como eu havia mencionado, aproveitar esse dispositivo do porte de arma e colocá-la na medida provisória 693. Esse dispositivo prevê, primeiro reafirma que aos auditores fiscais, aos analistas tributários que exercem atividades de risco, a atividade externa de risco, eles terão direito ao uso de arma institucional em serviço. Agora, a novidade está, a novidade se coloca nessa medida, nas hipóteses desses servidores que estão nessa atividade, utilizá-las mesmo fora de serviço. Pelo fato de boa parte da nossa história ocorrem justamente fora da área de serviço. Então, não é justo para esses servidores que atuam de madrugadas. Muitas vezes o colega tem que ir para a estrada e vão para a operação à noite. Então, ele tem que pegar a arma na repartição, vai lá, opera, deixa a arma na madrugada, no início da manhã, e vai para casa. Absurdo isso. Então, essa medida provisória corrige essa situação. Então, mesmo na hipótese de fora de serviço. E ela também prevê a possibilidade da utilização de uma arma institucional ou mesmo de propriedade particular nas hipóteses de ameaça, desde que a ameaça venha decorrente das suas atividades, e essa ameaça pode ser extensiva aos seus familiares e, evidentemente, com registro policial. É uma prerrogativa importante para quem exerce atividade de risco. Bom, essa medida ela requer uma regulamentação por parte de um ato conjunto entre o ministro da Fazenda e do ministro da Justiça, que no dia seguinte da edição dessa medida provisória, nós já iniciamos as tratativas junto ao Ministério da Justiça para buscar rapidamente essa regulamentação, não só do que nós tratamos da medida provisória, como nas hipóteses da utilização de arma de forma ostensiva. Evidentemente, eu tenho absoluta clareza que a reivindicação não só das entidades que representam os auditores fiscais, como os analistas tributários, era o restabelecimento da situação anterior à lei do desarmamento. Tenho consciência disso. Mas, no entanto, depois de um longo debate, eu tive conhecimento que esse debate começou há mais de ano, e este ano, em 2015, encontrando essa situação, tanto eu como o ministro Levi se empenhou para buscar essa correção e conseguimos. Então, foi um avanço. Acho que a gente tem que defender esse avanço, até pela segurança
dos profissionais que atuam nessas áreas de risco. Por isso que eu ousei apresentar essa medida, independente de vontade. Eu acho que essa é uma posição que tem que ser respondida pela administração, é uma responsabilidade nossa para proteger esses profissionais que atuam em nome da Receita Federal e evidentemente, em defesa do nosso país. Esse eu acho que é um avanço. E o bônus de eficiência, secretário? Olha, na minha avaliação, um importante instrumento de estímulo do corpo funcional de uma administração tributária. Felizmente, o nosso ministro da Fazenda, o ministro Joaquim Levy, ele comunga com isso, ele acha que isso é importante. Afinal, ele implementou um modelo muito semelhante lá no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, quando ele foi secretário de Fazenda do Rio de Janeiro. Ele acha que isso também é importante, em especial para uma atividade muito, vamos chamar, atividade de Estado, como é a nossa atividade, a administração tributária aduaneira. Então, acho que nós estamos num ambiente que é um ambiente favorável para a sua implementação. Evidentemente, nós estamos num momento um tanto conturbado, eu diria, por conta das contas públicas. Esperamos buscar esse equilíbrio mais rapidamente em termos do orçamento, e é um assunto que está na pauta. O próprio ministro, ele teve a oportunidade de colocar esse posicionamento dele numa reunião de superintendentes que nós tivemos aqui na Receita Federal, neste gabinete, altas horas, né? Ele esteve presente conosco e ele reafirmou também nessa reunião que nós tivemos esse final de semana, onde estavam presentes não só a cúpula da Receita Federal, daqui das unidades centrais, coordenadores gerais, coordenadores especiais, como também superintendentes adjuntos, delegados de julgamento, inspetores-chefes de alfândegas. Tivemos aproximadamente mais de 220 administradores, gestores da Receita Federal aqui na ESAF, em Brasília. E ele esteve presente por 2 horas, debatendo conosco, e ele se posicionou em relação a essa matéria. Então, eu acho que é uma oportunidade, nós temos que aproveitar essa oportunidade enfim, buscar o mais rápido possível, empenhar-se na implementação desta proposta. Nós já tivemos oportunidade de conversar esta matéria com o Ministério do Planejamento, enfim, vamos retomar essa discussão. E qual a previsão, então, desse bônus, secretário? Camila, eu espero que isso seja implementado efetivamente em 2016. O bônus de eficiência tributária e aduaneira, eu acho que a gente tem condições de trazê-lo para a realidade aqui, para a Receita Federal em 2016. Secretário, um tema que os servidores reclamam é a indenização de fronteira. O que quer dizer isso? Pois é, e eles têm toda a razão. A indenização de fronteira, uma lei há mais de 2 anos, que carece de regulamentação. Já estivemos discutindo este assunto lá no Ministério do Planejamento. A lei ela prevê não só para os profissionais que atuam na Receita Federal, mas também para outros órgãos. E essa regulamentação, vamos chamar assim, está tendo uma certa... A posição dos órgãos não estão sendo convergentes. Então, nós defendemos uma posição muito clara. Indenização de fronteira. O que é fronteira? É o limite máximo previsto, 150 quilômetros. Então, nós defendemos esse limite na faixa de fronteira. Ponto. Eu acho que esse é o ponto colocado. A vantagem disso, essa vantagem não se aplica, uma vez regulamentada, não se aplica tão somente aos auditores fiscais nem aos analistas tributários. Ela é extensiva aos servidores do PEC-FAS. Poxa, isso é importante, essa parcela remuneratória é muito importante para esses profissionais que também atuam conosco
na fronteira. Mas na semana passada, eu mantive contato com um dos secretários lá do Ministério do Planejamento, para ser mais preciso, na quinta-feira, solicitando justamente a retomada deste assunto, deste tema. E, Camila, essa questão junto ao Ministério do Planejamento, estamos atentos e estamos efetivamente defendendo a sua implementação o mais rápido possível. Estamos empenhados para isso. Lei Orgânica do Fisco, a famosa LOF, tem PECs sobre o tema. Qual a sua avaliação, secretário? Olha, é uma proposta positiva para a administração tributária. Eu entendo que sim. Eu tive a oportunidade de conversar com o relator da reforma tributária, ele já incorporou essa proposta no seu relatório, evidentemente, que vai ainda para votação, vai ser lido e tudo mais. Bom, além de estar no relatório, né, nós temos também a PEC 186. Eu entendo que essa parte principal da PEC, onde fala da lei orgânica, é bastante positiva. Eu acho que a gente pode, sem dúvida, eu apoio esse ponto da 186. Ela vai poder trazer um ordenamento, uma valorização para o corpo funcional. E isso não é só para a Receita Federal, é para toda, vamos chamar assim, para as administrações tributárias, corpo funcional das administrações tributárias, da União, Estados, Distrito Federal e municípios, né? Então, essa é a minha avaliação, bastante positiva. E o mapeamento dos processos de trabalho, como que está isso? Está bastante avançado. Nós já mapeamos 118 processos de trabalho, já apresentamos para as entidades representativas do corpo funcional da Receita algo em torno de 100 processos, já estão em discussão. Eu acredito que com esse mapeamento, com as definições de quem faz o que dentro da casa, acho que é importante por vários aspectos. Alocação de pessoas e uma forma de nós podermos, no momento seguinte, pleitear concurso público. Onde é que nós estamos precisando? Nós precisamos acertar a nossa... Em primeiro lugar, nós precisamos acertar a nossa pirâmide. Lá atrás, antes da unificação da Receita, lá em 2007, nós já estávamos caminhando no sentido de ter uma pirâmide bem definida. Tanto é que um dos concursos públicos, nós fizemos um concurso para 900 auditores fiscais e 3.000 analistas tributários. Depois veio a unificação. Com essa unificação, nós recebemos mais auditores fiscais oriundos da Previdência Social. E hoje nós estamos com um quadro formado de aproximadamente 10.500 auditores e 7.500 analistas tributários. Então, uma pirâmide invertida, né? Então, nós precisamos ter esse posicionamento, não só em relação aos auditores fiscais, aos analistas, mas também para os demais servidores do PECFAS. E deixar absolutamente claro quem faz o que dentro da casa. E, com base nisso, a gente consegue ter uma estrutura ideal, um corpo funcional ideal. Na verdade, Camila, a gente tem que pensar o que nós queremos da Receita Federal para daqui a 10 anos. Hoje a gente usa tecnologia, hoje a gente tem instrumentos de trabalho dos mais sofisticados. Eu diria, Receita Federal, patamar de excelência a nível mundial. Depois eu te conto mais sobre o que é a Receita lá fora, né? Eu participei de um fórum internacional agora. Mas depois vamos deixar isso para uma outra entrevista, né? Então, eu vejo que este processo ele é bastante importante para nós. Então, está bastante avançado, esperamos concluí-lo agora no próximo mês, em novembro. Então, isso vai nos dar um certo conforto, eu diria, para colocar a Receita de uma forma bem eficiente, mais do que ela já é, né? Ela já se encontra na administração pública. Secretário, quer complementar alguma coisa? Considerações finais? Bom, Camila, eu vejo o seguinte, a nossa instituição, a Secretaria da Receita Federal do Brasil,
é uma das mais importantes instituições do Poder Executivo Federal. Estou sendo modesto, tá? Ela é importantíssima, é uma instituição de Estado, fundamental para o equilíbrio do cenário econômico, inclusive, que nós estamos vivendo. Esta instituição, com este corpo funcional, já foi testado em outras ocasiões e sempre correspondeu. Por isso que, com muito orgulho, tive esse convite de voltar a essa casa. E não é que eu não tenha saído, mas voltar na direção da casa, porque eu confio no corpo funcional da Receita. E veja, Camila, quando eu falo Receita, eu não falo só o órgão. Receita Federal sem a força de trabalho não é nada. E Receita Federal não é o secretário, não são seus adjuntos, não são os coordenadores, são todos nós, são os auditores fiscais, são os analistas tributários, são os servidores do PECFAS, isso que é a força de trabalho da Receita. É essa força que é a musculatura da nossa instituição. Então, isso é importante. É este time que dá a resposta, é este time que já respondeu em outras ocasiões e tirou o Brasil da crise. Mais uma vez, não tenho a menor dúvida que nós faremos o mesmo. Ok, muito obrigada, secretário, novamente pela sua participação aqui conosco. A gente fica por aqui, até o próximo TV Receita Entrevista.